Pode, Fê? Pode, Fê, dizer não sem se sentir culpada? Essa pergunta me parece muito simples, mas para muitas mulheres ela é difícil porque toca num medo muito antigo. E aqui é o medo de ser rejeitada. Eu mesma fiz muito isso. Muitas vezes o não vinha. O que vinha era uma justificativa. Justificar uma decisão dentro de casa, justificar um desejo para o cônjuge, justificar uma ideia, justificar um comportamento, justificar até o cansaço. Como se o simples fato de querer algo não fosse suficiente. E esse medo de não agradar, ele vai se infiltrando nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes a mulher não diz não de forma direta. Ela diz não em silêncio, ou melhor, ela não se escuta. Quando ela não quer ir a algum lugar, mas vai porque toda a família quer. Quando ela precisa ficar um pouco sozinha, mas ela não pede esse tempo, porque ela não quer parecer egoísta. Quando a mulher quer comer algo, mas escolhe outra coisa para não dar trabalho, para manter a harmonia dentro de casa. E aqui são as sutilezas, mas não constantes, e cada uma delas é um pequeno não dito para si mesma. E com o tempo isso vai criando um padrão. A mulher começa a viver em função do conforto do outro. Isso acontece desse lado? Viver em função da expectativa do outro, da aprovação do outro para que você seja aceita por conta daquilo que você diz sim? E aí não passa a parecer perigoso, porque lá no fundo existe um pensamento muito silencioso. E se eu decepcionar? E se eu for rejeitada? E se eu não for mais amada? Aqui existe algo muito importante para você entender, porque a culpa que surge quando a mulher diz não, não nasce lá naquele momento que ela disse o não. Ela nasceu durante a história, na forma como você foi ensinada a ser aceita por aquilo que entrega, não por aquilo que você é. E a psicologia ela observa muito isso há muito tempo. Mulheres são socializadas para manter a harmonia, evitar o conflito, priorizar as relações, agradar. Por isso, quando a mulher começa a colocar alguns limites, o corpo aqui entra em alerta. Ela sente culpa, sente ansiedade, desconforto, não porque o limite é errado, mas porque ele é novo. E é aqui que muitas mulheres se confundem. Veja se não é o ponto que você se confunde. Porque eu percebo que as mulheres acham que a culpa é um sinal de que estão fazendo algo errado. Quantas vezes você sente culpa por não dar atenção ao filho quando ele pede? Mas muitas vezes a culpa é só um sinal de que você está saindo do lugar de onde você sempre esteve ou te colocaram. Dizer não não é rejeitar o outro, é parar de se rejeitar. Mas a mulher foi ensinada a confundir limite com desamor. Então ela se explica, ela se justifica, ela tenta suavizar o não para que ele não doa tanto no outro. Mas eu acredito que ela não quer que doa mesmo nela. Só que quanto mais essa mulher se explica, mais ela ensina que o seu limite, ele é negociável. Existe uma coisa libertadora de aceitar aqui. Algumas pessoas vão se frustrar no caminho quando você começa a dizer não. Isso é um fato, mulher. E isso não significa que você esteja errada. Significa que a dinâmica mudou. Quem se beneficiava antes do seu sim constante vai estranhar agora o seu limite. A saída aqui não é endurecer, não é virar alguém fria, distante. A saída é presença. E antes de responder, se pergunte: o que eu realmente quero? O que o meu corpo está falando nesse momento? Isso me expande ou me drena? Se drena, talvez seja um não. Mesmo que seja um não dito com calma, não. Mesmo que seja um não
sem explicação longa, apenas não quero, mesmo que seja um não simples. Dizer não sem culpa também é um treino. No começo a culpa vai aparecer, é um fato, depois ela diminui. E no lugar dessa culpa, nasce algo mais sólido, que é o respeito por si mesma. Então, eu fecho o Pode Fê de hoje com essa pergunta: pode Fê parar de se explicar para merecer amor? Pode Fê confiar que o seu limite não te afasta, ele te alinha? Ou será que está na hora de parar de agradar o mundo às custas de você se abandonar? Então, mulher, pense nisso. E esse foi o Pode Fê de hoje. Nos vemos no próximo episódio.